Você já parou para pensar por que alguns líderes conseguem transformar times comuns em equipes de alta performance, enquanto outros eles ficam presos em métodos ultrapassados? A resposta pode estar na liderança ágil. E hoje eu vou tentar te mostrar como que você pode aplicar essa abordagem na prática. Eu sou o Claudino e hoje a gente vai tentar mergulhar nesse mundo da liderança ágil. Vamos tentar aqui explorar como que os princípios ágeis eles podem transformar a forma como você lidera, desde a teoria até a prática. Se você é um líder, gerente, Scrum Master ou simplesmente alguém que quer entender como liderar times ágeis e com sucesso, esse vídeo pode ser importante para você. Vamos tentar desvendar os segredos da liderança ágil e te dar algumas ferramentas práticas para a gente poder aplicar no seu dia a dia. Então, bora lá para o vídeo? O mundo do trabalho ele está mudando rapidamente. Isso a gente já está vendo desde a época da pandemia. A gente está vendo um aumento de trabalho remoto, híbrido, os modelos tradicionais de liderança, eles estão sendo desafiadores. Os líderes estão precisando se adaptar a essas novas formas de gerenciar as equipes que não estão mais nos mesmos espaços físicos. Vamos imaginar aqui um líder, ele precisa gerenciar uma equipe distribuída em diferentes fusos horários. Quando a gente fala diferentes fusos horários aqui, vamos pensar em países realmente diferentes. Um está no Brasil, o outro está em Portugal, o outro está na Alemanha. E ele não pode mais confiar, por exemplo, em reuniões presenciais ou fazer o micromanage. Ele vai precisar dessas novas habilidades para manter o time alinhado e produtivo no seu trabalho. E olha a dificuldade. A gente está falando de horários diferentes, pessoas que têm processos de trabalho diferentes. E olha o grande desafio que o líder precisa ter nessa pegada e nesse trabalho. A capacidade de se adaptar e responder rapidamente às mudanças, ela tornou-se essencial. Esses líderes, eles precisam ser ágeis, não apenas na execução, mas também na tomada de decisões. Durante a pandemia, como eu comentei, a gente viu muito que as empresas que conseguiram se adaptar rapidamente ao trabalho remoto, elas, nessas novas demandas do mercado, elas sobreviveram e elas até estão prosperando. Só que a gente viu que tem algumas empresas que não se encaixaram, não se acostumaram nesse modelo. E isso exigiu muito da liderança, principalmente a liderança ágil, que ela seja ágil e resiliente. Porque não são todas as empresas que conseguiram se adaptar totalmente no remoto, por isso muitas delas, principalmente empresas de tecnologia, estão retornando pelo menos ao híbrido. A liderança tradicional, aquela baseada em comando e controle que a gente via antigamente, essa já não existe mais. Elas estão sendo substituídas por uma abordagem mais colaborativa, talvez uma abordagem mais empoderadora. Os líderes ágeis, eles não ditam regras. Não sei se vocês já pararam para perceber, principalmente quem trabalha com empresa de tecnologia, e tem uma liderança ágil, que acabou aquela questão de ditadura que tinha dentro das organizações. A pegada é mais capacitar as equipes para tomar decisões e resolver problemas de forma mais rápida. Um líder ágil, ele não diz ao time, por exemplo, como fazer o trabalho. Ele vai definir a direção e vai dar autonomia para a equipe encontrar a melhor forma de ela chegar lá. Pelo menos tem que ser assim. Ele tem que dar direção, autonomia e a equipe vai tentar encontrar a melhor forma de se chegar no objetivo, que é a entrega, seja por sprint de 15 dias, seja uma sprint de um mês. Aqui a equipe vai decidir o jogo e ver a melhor forma de entrega. Mas, afinal, o que a liderança ágil ela precisa ter? E como que a gente pode aplicar esses princípios na prática? Ponto importante aqui. A liderança ágil, ela é uma abordagem
moderna que ela enfatiza flexibilidade, interação e melhoria contínua. Ela se baseia nos princípios do ágil, mas eu acho que ela vai muito além do gerenciamento de projeto e muito além dessa transformação na forma como os líderes precisam pensar e agir. Um ponto muito importante que a liderança precisa ter hoje, principalmente na questão de rapidez das entregas para os clientes querendo produtos cada vez mais rápido e com qualidade, é a transparência e comunicação aberta. Isso é fundamental. Os líderes ágeis, eles precisam compartilhar as informações de forma muito clara e honesta para o seu time, criando um ambiente de confiança. Porque eu acho que a melhor forma de você trabalhar com o seu time é você criar realmente esse ambiente de confiança do que você pode entregar, do que você não consegue entregar. Você precisa estar muito junto com o seu time. Um líder ágil, ele mantém o time informado sobre os objetivos da empresa. Ele precisa desses desafios, porque esses desafios eles são enfrentados com forma de progresso alcançado com o próprio time. O time está ali trabalhando junto com o líder. O objetivo é o mesmo. Ele precisa deixar de forma muito clara esses objetivos que a empresa tem. O objetivo do produto para onde a empresa quer ir. Isso precisa estar muito claro na mente do líder e muito claro também na cabeça do time. A colaboração e o trabalho em equipe são essenciais. Os líderes ágeis, eles promovem um ambiente onde todos se sentem parte do processo e contribuem suas ideias. Aqui é muito importante ter esse espaço aberto para que as pessoas, os liderados, contribuam com suas ideias, porque as melhores ideias sempre surgem de quem está ali de frente. Em vez de tomar decisão sozinho, uma liderança, ele tem que envolver a equipe na discussão e na solução do problema. Simples assim. O foco no cliente e a entrega de valor são pilares de uma liderança ágil. Líderes ágeis garantem que o trabalho da equipe esteja sempre alinhado com a necessidade do cliente e com a necessidade do produto. Um líder ágil ele prioriza tarefas e nesse priorizar tarefas, ele precisa garantir que tenha entrega de valor real ao cliente, em vez de se perder em atividades burocráticas, por exemplo. Valor real ao cliente é o que manda hoje no mercado. Líderes ágeis criam uma cultura onde a inovação e a adaptação são incentivadas. Eles encorajam a experimentação e veem o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Ninguém nasce sabendo, todo mundo erra. E essa adaptação de trabalho e esse encorajamento precisa sim de ter novas oportunidades das pessoas aprenderem. Um líder ágil, ele vai celebrar sempre as tentativas da equipe, mesmo que não dê certo, porque você sabe, cada erro é um passo para a direção da sua melhoria. Mas como esses princípios se traduzem na prática? Como que você pode aplicar a liderança ágil no seu dia a dia aí na sua empresa? Liderança ágil envolve quebrar grandes projetos em partes menores e gerenciáveis. Isso vai permitir que a equipe entregue valor de forma incremental e ajuste o curso conforme necessário. Em vez de tentar lançar um produto completo de uma vez, o importante da liderança ágil nesse processo é dividir esse projeto em sprints menores, onde cada sprint você pode entregar uma funcionalidade específica. Eu já trabalhei em projetos, por exemplo, que a gente entrega primeiro uma tela, depois a gente entrega o relatório daquela tela, ou a gente entrega uma parte que funciona daquela tela para o cliente. Ou você entrega um microserviço, uma API, depois você vai fazer o front daquela API. Feedback contínuo é essencial
para melhoria constante. Os líderes ágeis, eles criam processos para coletar feedback regularmente da equipe e dos stakeholders. A gente não pode esquecer jamais dos stakeholders nesse processo. A realização de retrospectiva a cada sprint para identificar o que funcionou bem, o que pode ser melhorado. A gente sabe que remotamente fazer retrospectiva é muito complicado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso precisa ser respeitado, principalmente nos times ágeis, isso precisa ser respeitado, mas a importância é muito grande, porque a gente precisa tirar feedbacks das pessoas, a gente precisa identificar das pessoas o que funciona bem, o que não funciona, para que aquele trabalho seja melhorado, para que aquele processo seja melhorado. Na agilidade, você criar um ambiente onde a aprendizagem é valorizada é muito importante, porque vai incentivar a equipe a experimentar novas ideias, a querer novos processos, a aprender com os erros. Precisa ter promoções de sessões onde as equipes compartilham o que foi aprendido e o que teve de fracasso. Lições aprendidas precisam ocorrer em grandes projetos. Pequenos projetos também, mas em grandes projetos precisa ocorrer. Você precisa saber aonde você foi bem, aonde você foi mal e o que você precisa melhorar. Mas, na grande realidade, quais são os benefícios reais dessa liderança ágil? E como que ela pode transformar, por exemplo, a sua equipe e a sua organização? Vamos tentar entender um pouquinho isso? A liderança ágil ela aumenta a produtividade da equipe e o empoderamento dos membros em promover a colaboração. Geralmente, os times ágeis eles são mais eficientes, eles entregam resultados melhores e isso está comprovado na metodologia ágil no Scrum Guide. Uma equipe ágil ela consegue entregar projetos mais rápidos e com menos trabalho, pois está sempre ajustando o curso com base no feedback, com base nas lições aprendidas. E o que os líderes podem tirar disso? Eles podem criar um ambiente onde os funcionários se sentem valorizados, têm autonomia, isso aumenta o engajamento e principalmente a satisfação no trabalho. Um funcionário que tem voz ativa no time e nas decisões, ele pode contribuir com ideias e ele se sente mais motivado e comprometido com aquilo que ele está fazendo e com aquilo que ele precisa entregar. E aí, esse ponto, a liderança ela tem que tornar que a organização seja mais ágil, seja mais capaz de responder rapidamente a mudanças, principalmente mudanças de mercado. A liderança precisa estar muito ligado. Isso vai ser crucial, principalmente num mundo onde a gente tem muita incerteza. E talvez essa seja a única certeza. Uma empresa com liderança ágil, ela consegue pivotar rapidamente, e quando eu digo pivotar rapidamente, dar resposta muito mais rápida a novas tendências ou crises de mercado. Um exemplo muito claro disso é a pandemia. Teve empresas que conseguiram dar retorno muito rápido no digital para os seus clientes. Teve empresas que teve grandes dificuldades. E isso mostra bem essa questão de empresas que têm uma liderança ágil, que conseguiram fazer isso de forma mais tranquila e mais leve, e empresas que se bateram um pouco, principalmente nessas entregas. Mas como que você pode desenvolver uma habilidade de liderança ágil, por exemplo? Como que você pode começar a aplicar esses princípios na prática aí onde você trabalha? O primeiro passo talvez seja você avaliar o seu estilo de liderança, identificar as áreas onde você pode ser mais ágil e mais colaborativo. E aí, quando eu digo você identificar, é você realmente fazer uma autoavaliação honesta. Você entender e você
se autoavaliar se você realmente está dando autonomia suficiente para o seu time. Se você está promovendo uma cultura de feedback e aprendizado. Quando eu digo cultura de feedback, não é só você dar feedback para o seu liderado, é você ouvir o seu liderado, ouvir a dor, ouvir o que precisa ser melhorado. Isso é muito importante. A liderança ágil, ela exige aprendizado contínuo. Você precisa se manter atualizado com as últimas tendências e melhorias, tanto na parte prática quanto na parte de liderança. E aí, quando eu digo você precisa melhorar o seu aprendizado, é você realmente participar de workshops, você ler livro, ler artigo, conversar com outros líderes para tentar entender o seu momento, para você poder expandir conhecimento. O LinkedIn é uma ferramenta muito boa para isso. Você pode estar se conectando com pessoas diferentes, pessoas que trabalham na mesma área. Então, é você se abrir realmente para o mercado e você escutar o que o mercado tem de bom. E você experimentar novas abordagens e estar sempre aprendendo com esses resultados. A liderança, ela é sobre tentar, errar e ajustar o curso. Você tem que tentar implementar retrospectivas semanais ou reuniões diárias rápidas, né? E aqui a gente fala muito da daily, tem gente que não gosta, tem gente que odeia a daily, mas a daily é importante para isso, para você saber como que o seu time está, as dificuldades, e tentar estar ajudando ali, estar o mais próximo possível, né? E até para você ver como que a sua equipe responde, né? Como a sua equipe está, se as pessoas, você precisa, às vezes você precisa ouvir as pessoas. Nem sempre a pessoa vai estar num dia bom, então você precisa escutar a pessoa. Principalmente remotamente, você não está do lado do seu coleguinha ali, você não sabe se o cara teve um problema para levar o filho na escola, você não sabe se o cara está doente, você não sabe. Então, essas reuniões são importantes para isso, para você ver como que as pessoas estão, para você poder escutar as pessoas. E um ponto muito importante, você precisa lembrar que liderança ágil não é um destino, ela é uma jornada. Você começa pequeno, experimenta e vai ajustando o curso conforme você aprende. O importante é você começar, é você agir. Talvez esse seja o ponto mais importante. O resto você vai conseguindo ajustar no seu caminho, mas começar talvez seja o grande foco. Antes de eu encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre a dificuldade que as pessoas têm, por exemplo, pessoas que trabalham em times ágeis e que estão acostumados há muito tempo a trabalhar num time ágil, quando ela pega um time que não tem agilidade, ou numa empresa que não tem agilidade. A pessoa acaba sofrendo muito, a pessoa acaba passando por grandes dificuldades e grandes problemas. Isso ocorre ao contrário também. Às vezes a pessoa está num mundo que não tem agilidade alguma, não tem processo nenhum e por um acaso do destino ela acaba sendo desligada da empresa e ela pega numa empresa que é totalmente organizada, totalmente ágil, totalmente processo totalmente ágil e ela acaba sofrendo bastante também. Um recado importante para essas pessoas é não desistam, porque a agilidade ela tem que existir de alguma forma. Então, se você está vivendo um processo que você estava num mundo ágil e agora você está num mundo que não tem agilidade nenhuma, você tem muito ao que ensinar essas pessoas e ao que ensinar processos para essas pessoas. E se você está num processo contrário, aproveite, né? Procure aprender o máximo possível desse mundo de agilidade. Você vai ver que é uma outra vida, é um outro processo. Você vai ver a qualidade de trabalho, a qualidade do seu trabalho, a qualidade da sua entrega ser muito mais fácil e muito mais tranquilo. Encerrando aqui, hoje a gente explorou os princípios da liderança ágil e como que a gente pode aplicar eles na prática. A gente viu aqui que a liderança ágil ela não é apenas uma metodologia, mas ela é uma mentalidade que pode transformar a sua equipe e também a sua organização. Se você gostou desse vídeo,
e quer mais dicas sobre liderança ágil, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like. E se você já aplica a liderança ágil aí, compartilha com a gente aqui nos comentários as suas experiências, os seus desafios e vamos trocar ideias aqui para aprender todos juntos. E lembre-se, a liderança ágil é sobre empoderar as pessoas, promover a colaboração e se adaptar a essas mudanças. Comece hoje e veja sua equipe decolar. Até o próximo vídeo, pessoal!